Boa tarde, crianças, tudo bem? Como que passaram o final de semana? E nossa aula de sexta, vocês gostaram? Essa semana tem mais, na quarta-feira. E é gostoso, né? Ver o rostinho de cada um de vocês, ver que, graças a Deus, apesar de estarmos em casa, todos estão bem. Então vamos para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos trabalhar português. Nós faremos a correção de novo daquela atividade extra, que eu percebi que alguns não conseguiram acompanhar, tá bom? Então nós vamos fazer novamente a atividade e iremos trabalhar o livro de atividade na página 28, 29 e 30 e no livro da disciplina da página 69 a 73 até o número 8, tá? E só para lembrar, na sexta-feira nós teríamos uma atividade extra, então quem pegou na escola, na sexta nós iríamos fazer. Nós não fizemos, também não vamos fazer hoje, nós vamos fazer somente na sexta. Era essa atividade aqui, ó, essa aqui. Então, na escola estava com a data de sexta, mas sexta a gente não conseguiu concluir. Mas eu também não vou dar hoje, senão vocês vão ficar fazendo muita atividade, tá? E daí não rende o trabalho. Então eu vou deixar para sexta-feira, tá bom? Então vamos lá? Nós estamos vendo histórias em quadrinhos, que utilizam-se balões para conversar e que neles também utilizamos sinais de pontuação. Nós vimos 3, ponto final, de interrogação e de exclamação. Ponto final são para frases afirmativas e negativas, o interrogação são para perguntas e o exclamação é quando eu quero expressar medo, admiração, tristeza, tá bom? Então, peguem por gentileza aí no livro de atividade, página 28. Na página 28, número 4, está assim: classifique as frases como afirmativas, exclamativas e interrogativas. Quando que ela vai ser uma frase afirmativa? Quando eu tenho o ponto final. Então eu sei que ela é afirmativa e quando eu está afirmando e tiver o ponto final. Quando que eu terei uma interrogativa? Quando utilizar o ponto de interrogação, quando for uma pergunta, um questionamento. E quando que ela é uma frase exclamativa? Quando nós temos o ponto de exclamação, que estiver expressando dor, um grito, por exemplo, uma admiração, tá bom? Então, letra A. Você pode me prestar sua caneta, por favor? O que é isso? É uma afirmação? É uma exclamação ou é uma pergunta? B. Que boneca linda! C. Ontem fui ao cinema. D. Camila faltou no dia da prova de inglês. E. Quantos dias faltam para o seu aniversário? F. Que horas são? G. Teremos sopa para o jantar. H. Pare! I. Você fez esse lindo quadro? J. Completei a tarefa em 2 horas. Tá bom? Então, presta atenção ao ponto final para vocês falarem para mim se é interrogativa, exclamativa ou afirmativa. Lembrando, início de frase é letra maiúscula e final de frase é pontuação. Eu observei na prova de vocês que vocês escreveram muito sem ponto a frase no final. Tem muito, principalmente de português. Não pode, é uma prova de português. Não pode esquecer esse tipo de coisa. Vocês lembram que eu falei que vocês precisam se habituar? Então, antes de entregar uma prova, um trabalho, uma atividade, releia, vê se não está faltando nada no final da frase, vê se vocês começaram com letra maiúscula. Comecem a verificar, ter o costume de ver se não está faltando nenhum acento, tá bom? Porque isso vai virar hábito uma hora que vocês nem vão precisar pensar muito, vai ser automático. Então, presta atenção, principalmente quando nós estivermos trabalhando a disciplina português, tá? E também outro recadinho, tem muita atividade sem nome e tem erro na escrita do nome. Gente, não pode errar o nome de vocês, a identidade de vocês. Precisa escrever direito, tá bom? Então, eu não quero mais nome errado. Antes de entregar qualquer trabalho, verifiquem para ver se tem nome. E o nome precisa estar escrito certo, corretamente, tá bom? Vamos para 5? Leia as frases e insira a pontuação adequada. Então, esse primeiro sinal, como que ele chama mesmo? Interrogação. O segundo, exclamação. E o terceiro, ponto final. Então, Gabriel está preparando um bolo na cozinha. Qual que vai ser o ponto que vocês vão utilizar? Você gosta de bolo? E o último, eu adoro bolo. Embaixo, Melina viu uma rã. Onde está a rã? A rã está debaixo da mesa. Então,
preste atenção na hora de pontuar, tá? Procurem ler e até mesmo de repente falar em voz alta, para vocês perceberem o ritmo da frase, para vocês pontuarem corretamente. Página 29. Eu vou fazer essa leitura agora e gostaria que vocês prestassem atenção. Não precisa nem acompanhar. Preste só, ouçam, tá bom? Então, olha lá. Diferença é o título do texto. Um homem rico estava muito mal. Pediu papel e caneta e escreveu: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava ele a fortuna? Eram 4 concorrentes. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. A irmã chegou em seguida, apagou a pontuação que o rapaz tinha feito e pontuou assim o texto: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. O alfaiate fez a mesma coisa que a irmã do falecido e puxou a brasa para a sardinha dele. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Aí chegaram descamisados da cidade, um deles, sabido, fez essa modificação. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. Então, observem aqui que conforme ia chegando uma pessoa e modificando o lugar da pontuação, colocando sinais diferentes de pontuação, mudava a história. Então, observe lá no primeiro parágrafo lá em negrito, primeiro que está em negrito lá com letra de caixa alta. Olha lá. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, não dos pobres. Aí não tinha nenhum personagem. No caso, era o falecido, que ainda estava vivo, né? Ele não tinha pontuado ainda. O sobrinho, querendo que ficasse para ele a fortuna, olha como ele pontuou. Deixo meus bens à minha irmã? É uma pergunta que ele faz aqui. Não, a meu sobrinho. Ele está afirmando. Não, a meu sobrinho. Está falando que é para o sobrinho, que não é para a irmã. Ele fala que não vai ser paga a conta do alfaiate e não é para dar nada para os pobres. Olha como que faz a diferença a pontuação. Então, a primeira frase, ele deixou com uma interrogativa. Vai ser paga para minha irmã? Ele falou, não, a meu sobrinho. Então, ele está falando que é para o sobrinho dele. Daí a irmã chega, modifica mais uma vez. Ela tira aquele ponto de interrogação primeiro, aquela pergunta. Ela faz assim: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Daí ela afirma: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Mudou aqui também. Daí ela fala que jamais será pago para o alfaiate e vai ter nada para os pobres. Lá no terceiro, o alfaiate, muito esperto, modificou também. Deixo meus bens à minha irmã? Uma pergunta. Não, exclamou. Não, a meu sobrinho jamais. Também nada. Ele diz, meu sobrinho jamais. Será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Então agora ele afirma que a conta vai ser do alfaiate e nada aos pobres. E daí, quando ele fala aqui, descamisados, quem são os descamisados? Os pobres. Chegou, modificou totalmente. Deixo meus bens à minha irmã? Uma pergunta. Não, a meu sobrinho jamais. Será paga a conta do alfaiate? Uma pergunta. Nada. Aos pobres. Daí ele afirma que a conta vai ser paga aos pobres. Então, olha como modifica uma frase que não tinha nenhuma pontuação e chega alguém, vai modificando, colocando pontuações e dependendo da pontuação que ele coloque no lugar que ele coloca, modifica a frase. Então, olha a importância de se pontuar corretamente no lugar correto, tá bom? 7. Escreva o nome dos sinais de pontuação usados no texto e descreva a função de cada um deles. Então, vocês vão ver cada sinal ali que foi utilizado. Vamos recordar mais uma vez. Quando eu utilizo sinal de interrogação, é para quê? Para quando eu vou fazer uma pergunta, um questionamento. Se for exclamação, vocês vão ver aqui qual que foi, por que utilizou ali? Foi para admirar?
Foi porque estava entusiasmado, porque estava sentindo dor, tá? Então, em que situação foi utilizado aqui o ponto de exclamação? E o último é o ponto final, que nós utilizamos ou para afirmação ou para frases negativas, tá bom? Então, vamos para a página 30 agora? Exercício número 8. Qual a importância da pontuação em textos escritos e orais? Então, tanto para uma escrita quanto para a fala oral, nós precisamos de pontuações para que fique mais organizado e fica clara a mensagem que a gente quer transmitir, tá bom? 9. Reescreva as frases a seguir usando sinais de pontuação diferentes. Letra A. Afirmativa. Era mesmo um fantasma. Só está afirmando. Então, essa primeira eu vou fazer com vocês, para vocês fazerem as outras também. Então, vamos aqui à lousa. Então, observam aí, olha. Era mesmo um fantasma. Eu só estou afirmando porque eu estou utilizando quem? Ó, o ponto final. Era mesmo um fantasma. Agora eu tenho que transformar essa mesma frase sem colocar e nem tirar nenhuma palavra. Eu vou modificar com o ponto. Então, qual ponto? Eu quero transformar numa frase interrogativa. Qual ponto que eu utilizo numa frase interrogativa? É o ponto de interrogação. Então, eu vou utilizar essa frase colocando o ponto de interrogação para transformar numa frase interrogativa. Então, era mesmo fantasma? Vai ficar, era mesmo fantasma? Vai ficar uma pergunta. Então, aqui, ó, a mesma frase, só que agora eu vou transformar em interrogação. Era mesmo um fantasma? Quem que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar o ponto de interrogação, para ela se transformar numa frase interrogativa, tá? Depois vocês precisam transformar ela numa exclamativa. Para eu transformar numa frase exclamativa, eu preciso utilizar o ponto de exclamação. Então, agora, eu vou fazer a mesma frase, só que exclamando. Era mesmo fantasma. Então, ó, era mesmo um fantasma. E eu vou utilizar o ponto de exclamação, tá? Então, era mesmo fantasma, ponto final. Era mesmo fantasma? Ponto de interrogação. Era mesmo fantasma, exclamação. É assim que a gente modifica a frase, tá bom? Então, letra B. Você já teve sarampo? Agora, aqui é uma pergunta. Vocês vão transformá-la em exclamativa e depois em afirmativa. A exclamativa você já sabe transformar. E para uma afirmativa, que ponto que eu vou utilizar? Tá bom? E a última C, ele não tem problemas. Daí vocês vão transformar ela em negativa e depois em interrogativa, tá? 10. Pontue as frases. Caio, não quero jogar no computador. Quero brincar lá fora. B. Gustavo, você aceita um copo de suco? C. Maia, que surpresa encontrar você aqui. D. Ricardo não gosta de doces. Então, quais são os pontos que eu vou utilizar aqui? Tá certo? Página 69 do livro da disciplina. Então, acompanhe aí. Leia uma história em quadrinhos e verifique se você tem algo em comum com o menino maluquinho. O menino maluquinho em recreio. Então, vamos acompanhar a leitura aí. Aí eu tenho essa imagem. Olha o que acontece aqui com ele. Slup, slup, slup. Próxima. Lam, 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 lam. Smack. Ploft. Próxima. Pri. Sock. Pri. Sock. Próxima. Té. Eles aqui, ó. Olha agora. Professora, posso? Como não deu tempo de ir ao banheiro? Você não acabou de vir do recreio? Agenda cheia. Então, olha aqui. Essas histórias em quadrinhos, praticamente não tem fala. Mas ela tem o quê? Bastante palavras assim, ó. Isso aqui nós damos o nome de onomatopeia. Nome grande, né?
mas ela chama onomatopeia. O que são onomatopeias? São essas palavras que elas representam o som de alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, té, é o som do quê? É o som do sinal batendo, né? Ele não faz té, então ele está representando o som de um sinal batendo. Olha aqui, ê! As crianças estão o quê? Felizes, então representa a felicidade das crianças. Aqui, ó, quando vai, o quê? É ele comendo, né? Representa o som dele comendo. Aqui, ó, quando ele faz, ele tá fazendo o quê? Caretas. Aqui, smack, o que ele deu? Ele deu o quê? Um beijo na menina. Aqui, ó, ploft, o que acontece? Olha aqui, ele joga alto. Pri, o barulho do apito. Então, vocês percebam que tem várias palavras aqui para representar sons. E a história em quadrinho, ela é repleta de onomatopeia. Agora eu quero que vocês, vamos testar a capacidade de audição e concentração de vocês. Escutem aí esse som. Vocês ouviram esse som? Então agora no caderno da pauta, vocês vão pular uma linha, vocês vão escrever que barulho que é esse, que som que é esse, e vocês vão representar, fazer uma onomatopeia para representar esse som. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma campainha, como que eu poderia representar o som da campainha? Blim, blom, eu poderia representar. Agora, esse barulho, esse som que vocês ouviram é o quê? Então, escreva o nome do que é e vão fazer uma onomatopeia, tá? Próximo som. Descobriram o que é? Mesma coisa que vocês vão fazer. Próximo som. Conseguiram identificar? E o último som agora. Ficou mais fácil ou mais difícil? Então mandem para mim, tirar foto que eu quero ver se está certo ou errado, tá bom? Então vamos para a atividade? Página 73. Número 6. Converse com o professor e os colegas sobre atitudes apresentadas ao menino maluquinho. O menino maluquinho, ele não é à toa que ele tem esse nome de maluquinho, porque a gente sabe que ele é muito peralta, ele faz muitas travessuras, não é mesmo? Então pegue lá na página 69 de novo, por favor. Olha ali. A primeira atitude dele é essa aqui, ó. O que vocês acham dessa atitude? Será que é correto? Bom, eles foram pro recreio, né? Saiu todo mundo desesperado. Começa por aqui, saiu todo mundo correndo. Alguém se identificou aí? Saiu todo mundo correndo. Mas não pode, não é mesmo? Aqui na frente, ó, a moça querendo dar alimento. Ó a cara da menininha aqui despantada. Olha esse menininho aqui. E chega ele e o amigo dele, ó. Agora, aqui, o que ele faz? Ele está passando por baixo das pernas do rapaz. Olha o jeito que ele está se alimentando. Próxima página. Daí ele chega aqui e começa a fazer um monte de careta. Aqui ele vem, ele beija a menina. Aqui, ó, o que acontece? Ele está jogando as coisas no rapaz. Aqui ele faz o quê? Um gol, né? Mas aqui o que ele faz? Ele se atraca com o menino. Depois eles vão o quê? Cansado. Ele chega aqui, olha a mão dele, onde que tá aqui. Por que será? E daí ele cochicha com a professora. Então, olha ali. No número 7, está falando assim, em duplas, escrevam 4 atitudes do menino maluquinho durante o recreio. 2 devem ser aprovadas por vocês e 2 não. Nós não temos como fazer em dupla. Se vocês quiserem, hoje em dia tem o WhatsApp, né? Se a mãe permitir, você até pode ligar para um coleguinha e, de repente, fazer essa atividade junto com ele por uma chamada de vídeo, tá bom? Depois só não esqueça, na hora de mandar para eu corrigir, falar, fizemos juntas, eu e a tia Fabi fizemos juntas, por exemplo. Se for vocês aí, vocês veem com quem vocês querem fazer. Tá bom? Mas só que o papai e a mamãe precisam autorizar vocês mexerem no celular, tá? Para combinar com um amigo, para fazer juntos. Daí vocês até poderiam estar fazendo isso. Então vocês vão ver 2 atitudes aprovadas, 2 atitudes corretas dele. O que ele fez aqui que é correto?
e 2 atitudes que não são aprovadas. Lembrando que aqui, apesar de não estar escrito com palavras, estão cheios de onomatopeias e vocês conseguem identificar o que ele está fazendo, tá? Porque as onomatopeias são as representações dos sons. Então, vocês vão fazer para mim essa atividade. Número 8. Agora, em relação às atitudes não aprovadas. Escrevam porque vocês não aprovam as atitudes. Então, no número 8, é só aquelas que não são aprovadas por vocês. Por que vocês acharam erradas, tá? Então, nossa atividade de hoje fica por aí. Mas antes de terminar nossa aula, eu preciso corrigir a atividade extra. Vírgula. Joana e Esther conversaram em voz alta na rua. Ponto final. Chegou a Aline e perguntou: por que vocês estão brigando? Aí eu utilizo o quê? Interrogação, é uma pergunta. Quem me disse que estamos brigando? Então aqui eu posso estar utilizando uma exclamação, tá? Aqui, quem que é? E quem me disse que estamos brigando? É uma interrogação, porque ela está perguntando. Quem me disse que estamos brigando? Ela está perguntando. Estamos simplesmente conversando em voz alta. Aqui pode ser um ponto final ou pode ser uma exclamação. Porque eu poderia falar assim, estamos simplesmente conversando em voz alta. Ou, estamos simplesmente conversando em voz alta. Puxa, vírgula, vocês não poderiam falar mais baixo? Ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Afinal, vírgula, quem passar por aqui, vírgula, assim como eu, vírgula, vai pensar que estamos brigando. Ponto final ou exclamação. Lúcia retrucou. Obrigada pelo conselho, vírgula, mas será que estamos falando tão alto assim? Também uma pergunta, interrogação. Joana respondeu, penso que não, vírgula, acho mesmo que a Aline está com problemas de audição. Ponto final, tá bom? Então, por hoje terminamos a nossa aula. Amanhã nos encontraremos novamente, se Deus quiser, tá? Obrigada pelo dia de hoje e um beijo no coração. Tchau!